Boa noite. A nossa equipe é a equipe 7, nota de aula 7. Iremos falar sobre um assunto extremamente importante no direito civil, que é os direitos reais, com o tema penhor. Me identificando, eu sou Gabriela, e juntamente com minhas colegas de faculdade, vamos abordar o assunto, falar sobre o assunto. E as demais vão complementar. Somos em 6 e vamos lá. O penhor é um direito real de garantias, né? E para que serve o direito? E para que serve essa garantia? Ela está no artigo 1431, conceito, que quer dizer servir o direito de garantia, serve como direito de garantia. Na verdade, esse serve para garantir uma obrigação previamente contraída pelo devedor. Com a obrigação principal, ela deve ser paga adimplida de alguma forma. Caso isso não venha a ser pago, o credor fica seguro que vai ter o recebimento daquela coisa, daquela obrigação, naquela coisa ou como seja, né? O penhor, ela tem característica bem interessante. A gente tem a entrega do bem do devedor para o credor vai ficar com aquele bem, aquela garantia, vai ter a posse direta do bem até que haja o pagamento total, adimplindo o pagamento total da obrigação do devedor, né? Quando estamos falando sobre penhor, estamos falando que é um bem móvel, fungível. No artigo 1431 do Código Civil Brasileiro, traz para a gente a constituição do penhor, o conceito, elementos e os requisitos que faz do penhor o direito real de garantia que é. Falamos que o direito real de garantia, o penhor, ele tem que ter, né, a entrega da coisa do devedor para o credor, para que o credor, tenha posse direta da coisa e fique garantido da dívida que o devedor, se o devedor, caso não pague. Aí o credor terá a posse. Um exemplo básico seria quando penhoramos joias, né? Quando precisamos de dinheiro. Vamos supor, exemplo, minha avó me deu um anel e eu quero fazer um empréstimo, eu vou até uma instituição financeira, né? Eu levo meu anel e aí eu pego o dinheiro, né? Eu penhoro o meu anel e pego o dinheiro. A financeira vai ficar com o meu anel como garantia real, enquanto não terminar de pagar, ele não vai devolver meu anel. Esse é o direito real de garantia, chamado de penhor, ou seja, exige a obrigatoriedade, a princípio, com regra geral, de ter a tradição da entrega da coisa, o bem do devedor, para o credor. Porém, como toda regra do nosso direito, sabemos que temos exceções. Do parágrafo único do artigo 1431 do Código Civil Brasileiro, que fala o seguinte do penhor. Do penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, né? As coisas em penhorada continua empenhado como posse do devedor,
as que a deve guardar, conservar nesse tipo de penhora, que são chamadas de penhora especial. Vamos ver depois, o primeiro caso é quando o banco retém o bem, e o segundo caso é que quando, por exemplo, um carro, né, ou um bem, o devedor vai ficar em posse, mas desde que guarde, conserve. Esse tipo de penhora é chamada penhora especial, como diz o Código Civil Brasileiro. Vamos ver depois bem, eu não vou aprofundar, porque as minhas colegas vai complementar durante o percorrer da apresentação. Nesse tipo de penhor, não existe a tradição, né? Nesse tipo de penhor, o bem continua na posse do devedor, que ele, sobre a posse do devedor fiel, depositário, ele tem que garantir que aquele bem esteja em condição para o uso, porque não há tradição. Regra geral, o penhor tem a tradição, que é o penhor comum, né, onde o bem fica na financeira até que seja adimplindo as prestações e o devedor possa lá restituir. Né? E o segundo caso é quando o devedor ele fica com a posse, mas que desde que conserve, né? Conserve o bem, que esteja em condição de uso para isso é o penhor comum. Aí temos essas exceções previstas no parágrafo único, né, do artigo 1431, a quais os objetos possíveis do penhor, qualquer objeto móvel, que esteja materialmente possível, certo, tem que ser um bem que seja no comércio, que seja linear, assim por diante, né? Então, vamos passar para o objeto do penhor, o objetivo do penhor. Bom, o objeto do penhor tem as suas características, né? A primeira dela é a indivisibilidade, ou seja, o pagamento de um ou mais prestação, não importando a exoneração de garantia, conforme 1421, do pagamento de um ou mais prestações da dívida, não importa as prestações da dívida, não importa, né? Exemplo, não importa, né? Exoneração da garantia conforme o artigo. Bom, o que significa isso? Significa o seguinte, por mais que o credor efetue o pagamento parcial daquela dívida, né? Uma parte da dívida do penhor, o penhor não sai bem, o penhor não sai bem o direito real. Não desgruda daquele bem até que haja o pagamento, ou seja, integral da dívida a cumprimento daquela obrigação. Então, veja, por exemplo, né, eu tenho carro, eu pago 50% do carro, falamos da indivisibilidade, eu pagando 50% do carro, eu tenho uma parte desse carro, essa parte está liberada como o meu pagamento, eu já tenho metade do meu carro, então metade do meu carro é meu. Na verdade, não. Por isso que existe essa característica da indivisibilidade do penhor. Enquanto não tiver o pagamento integral, não existe a baixa, não existe a extinção da penhora. Né? E a segunda característica é o pacto comissário. O que é o pacto comissário? É um acordo entre as partes, né? Entre o credor e o devedor, que diz que o credor só vai ficar com uma penhora ou restituí-lo quando a dívida for quitada, né? Ou fica com o bem se houver inadimplemento, no caso da penhora,
Ou seja, qual devedor começa a entrar em atraso? Começou a dívida, né? Aí entrou em mora. Este está com a dívida com o credor. E assim, o credor pode pegar aquele bem para si, caso for inadimplido, não for feitas as obrigações do devedor. Aí o credor, para garantir a sua dívida, para o credor, para garantir a sua dívida, lembre, né, sempre que o direito de garantia tem um direito real de garantia, que abrange sempre todos os direitos de garantia, quais sejam hipoteca, penhor e anticrese. Uma das características a qual do vencimento antecipado, né? Por exemplo, eu quero quitar a dívida. Eu posso lá quitar a dívida e as parcelas eu tenho que pagar. O devedor tem que pagar as parcelas vencidas e as parcelas vincendas. Né? O credor pode cobrar todas as parcelas. E isso é de vencimento antecipado, né? Isso é de vencimento antecipado. Então, quando tiver o pagamento antecipado, seja de uma única parcela, não existe a possibilidade do credor ficar com o bem como forma de pagamento total. Tem que existir a mora, tem que existir o atraso. A terceira característica é a prestação. A prestação nada mais é como se fosse o direito de preferência. Daquela coisa, o direito real da penhora. Ela fica, né, antes, ela deve ser paga antes, o penhor fica na frente de qualquer dívida por contrato, sem ter o direito sem ter o direito real previsto, né? Ou seja, fica à frente de qualquer obrigação. Vou passar para a minha colega para ela dar continuidade. Sobre o objeto do penhor, nós devemos saber que, em regra, ele recai sobre os bens móveis. Esses bens podem ser de forma singular ou coletiva, corpóreos quando a existência é física ou incorpóreos quando não são concretos, como o crédito, e podem ser de existência atual ou futura, como as colheitas que ainda serão colhidas. Essa regra dos bens móveis se aplica aos penhores tradicionais. Porém, a legislação nos traz uma nova modalidade de penhor, que são os penhores especiais. Nesses casos específicos, o penhor pode incidir sobre bens imóveis, por acessão física e intelectual, mas esses bens têm que ser possível a sua mobilização. Sabemos que o penhor ele existe para assegurar o pagamento de uma dívida. Então, é necessário que a coisa empenhada ela seja possível a sua transmissão, ela seja alienável. Sobre a forma do penhor, nós temos positivado no artigo 1424, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Civil, os requisitos necessários para que esses contratos tenham eficácia. Está escrito assim: os contratos de penhor, anticrese ou hipoteca declararão, sob pena de não terem eficácia, o valor do crédito, sua estimação ou valor máximo, o prazo fixado para pagamento, a taxa dos juros, se houver, o bem dado em garantia com as suas especificações. Ou seja, o penhor ele se dá por meio de contrato. A lei determina que para se constituir um direito real, o penhor é preciso que haja solenidade. Se trata de um contrato, instrumento público ou particular, constando todas as especificações, como por exemplo, a identificação, é regra, tá? A identificação e qualificação completa das partes, o valor do débito, sua estimação, o prazo fixado para pagamento e descrito com clareza as especificações das coisas empenhadas. Boa noite, pessoal. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa apresentação de Direito Civil 4.
mesmo longe, né? Mas nesse momento a gente possa estar um pouco próximo e orando por todos para que a gente possa superar esse momento tão difícil que a gente está passando. Eu peço desculpas a vocês de antemão, se em algum momento do vídeo vocês escutarem algum barulho estranho. Como vocês sabem, eu tenho 3 crianças pequenas e para elas é bem difícil a questão de fazer silêncio. Mas vamos lá. A minha parte, né, que me coube, eu vou falar sobre a questão dos direitos e obrigações e também dos direitos e obrigações. Eu vou falar, no caso, direitos e obrigações do credor e do devedor pignoratício, né? O Código Civil, de antemão, ele já descreveu bem e já trouxe bem determinado quais são os direitos e quais são as obrigações do credor pignoratício nos termos do artigo 1433. Então, a gente tem aí como um dos primeiros direitos do credor pignoratício, eu gosto sempre de pensar que o credor pignoratício é aquele que lhe dá o crédito, né? E o devedor é aquele que adquire o crédito. Então, vamos lá. O credor pignoratício, no caso a instituição financeira, né? Quais são os direitos que ela tem? Um dos primeiros é direito à posse da coisa empenhada, o que decorre da própria estrutura do instituto, né? Ele tem direito. Então, direito à retenção da coisa até que o indenize da despesa devidamente justificada, certo? Que tiver feito não sendo ocasionado por sua culpa. Direito ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. Direito a promover a execução judicial ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o ato de instituição ou lhe autorizar o devedor, né, no caso, mediante procuração. O quarto, né, a gente vê aí que ele tem que ter uma procuração, no caso, né, a gente acabou de ver, para poder promover uma execução judicial. O quinto diz o seguinte: apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. Tal direito representa a aplicação do princípio da gravitação jurídica, né? Pelo qual, né, como a gente sabe, o acessório segue o principal, né? Os frutos são bens acessórios que saem do principal sem diminuir a sua quantidade. Direito a promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. Consigne-se que tal venda antecipada é sempre judicial pela impossibilidade, no caso aí do pacto comissório. E quais são as obrigações desse credor? Aí a gente já vai nos termos do artigo 1435 do Código Civil de 2002. Ele vai dizer que as obrigações do credor pignoratício é manter a coisa sob sua custódia como depositário e a ressarcir o dono a perca ou deterioração do que for culpado, podendo ser compensada na dívida até a corrente quantia, a importância referente e a responsabilidade. 2. Defender a posse da coisa empenhada e dar ciência ao dono dela, né, das circunstâncias que tomarem necessário o exercício da ação possessória. Imputar o valor dos frutos apropriados nas despesas de guarda e conservação dos juros e no capital da obrigação garantida sucessivamente. Vem aí, no caso, o quarto, né? O quarto dever, que é restituir o bem empenhado como respectivo fruto e as seções, né? Entregar o que sobreseja, né, do preço, o que sobre, né, do preço quando a dívida for paga. Então, para a gente concluir, né, o Código Civil, gente, ele não fez uma divisão em relação aos direitos e deveres e obrigações, no caso, né, do devedor pignoratício, como fez com o credor. Mas, né, é uma simetria perfeita entre os dois, porque onde uma obrigação corresponde ao direito do outro, né? Porque a gente, como eu
falei no início da apresentação, né? Você pensa que o credor pignoratício ele vai ser a instituição financeira e o devedor vamos ser nós que adquirirmos determinado crédito junto a eles. Então, os direitos do devedor pignoratício, né? Ele tem direito de reaver a coisa dada em garantia, conservar a titularidade do domínio e a posse indireta e receber indenização. E as obrigações, ele deve ressarcir as despesas efetuadas pelo credor, indenizar o credor, se houver a necessidade, e reforçar ou substituir a garantia real e obter licença prévia do credor. Então, essas são as obrigações do devedor pignoratício. Eu agradeço a minha participação e as meninas vão dar continuidade. Olá, eu me chamo Brena e agora, dando continuidade, vamos tratar sobre as espécies de penhor. Quanto à fonte, o penhor ele pode ser legal ou convencional. O legal ele emana da lei, enquanto o convencional ele é acordado entre as partes. Também podemos classificar como penhor comum tradicional ou penhor especial. O penhor comum tradicional é esse que as meninas já disciplinaram, onde ocorre a entrega do bem ao credor e o bem é um bem móvel. Já o penhor especial, ele tem algumas particularidades. Por exemplo, o objeto do penhor, ele pode ser imóvel, em alguns casos, e a entrega do bem ele não é feita ao credor. A posse direta fica com o devedor. Agora vamos adentrar aos penhores especiais e eu vou falar sobre um deles que é o penhor rural. O penhor rural ele tem duas espécies, é o penhor rural agrícola e o penhor rural pecuário. Vamos às disposições gerais dele no Código Civil. O artigo 1438 diz o seguinte: constitui o penhor rural, mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. Esse penhor é outra diferença. Ele será constituído através do registro no cartório de imóveis, tanto para dar publicidade do ato, quanto para exercer efeitos sobre terceiros é necessário esse registro, para ele se constituir como um direito real. O parágrafo único do mesmo artigo traz o seguinte: prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com penhor rural, o devedor poderá emitir em favor do credor cédula rural pignoratícia na forma determinada em lei especial. O que é essa cédula rural pignoratícia? Ela é um título de crédito que garante ao credor o pagamento, que poderá ser executado em caso de inadimplemento. Isso nos casos em que o devedor resolver pagar em dinheiro a dívida. Já no artigo 1439, temos o seguinte: o penhor agrícola e o penhor pecuário não podem ser convencionados em prazos superiores aos da obrigação garantida. Aqui esse artigo aí traz a figura do princípio da gravitação jurídica, onde o acessório acompanha o principal. Então, os prazos aqui sobre o penhor, eles não poderão ser acordados superiores ao da obrigação garantida. No parágrafo 1º tem o seguinte: embora vencidos os prazos, permanece a garantia enquanto subsistirem os bens que a constituem. Enquanto subsistirem os bens, ainda haverá a garantia, mesmo que os prazos estiverem vencidos, a garantia acordada do penhor. A prorrogação deve ser averbada à margem do registro respectivo mediante requerimento do credor e do devedor. O parágrafo 2º traz a figura da prorrogação desses prazos, que deverá ser averbada no registro,
registro que constituiu o penhor. E o porquê disso? Pelo mesmo motivo que ele se constitui pelo registro, que é para dar publicidade e gerar efeitos sobre terceiros. Já o artigo 1440 traz o seguinte: se o prédio estiver hipotecado, o penhor rural poderá constituir-se independente da anuência do credor hipotecário, mas não lhe prejudica o direito de preferência, nem restringe a extensão da hipoteca ao ser executada. Um bem, mesmo que hipotecado, ele também poderá ser empenhado. Contudo, o credor hipotecário, ele terá preferência, ou seja, o direito dele será preferencial ao do credor do penhor. E no 1441 temos o seguinte: tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as, onde se acharem por si ou por pessoa que credenciar. Como a posse direta fica com o devedor, o artigo 1441 ele traz a figura de que o credor ele pode averiguar o bem do seu direito de penhor. Isso justamente pelo fato de que o bem fica na posse do devedor. Agora vamos entrar nas espécies do penhor rural, começando pelo penhor agrícola. O artigo 1442 traz o seguinte: ele traz os objetos do penhor agrícola. São os seguintes: podem ser objeto do penhor máquinas e instrumentos de agricultura, colheitas pendentes ou em via de formação, frutos condicionados ou armazenados, lenha cortada e carvão vegetal, animais de serviço ordinário do estabelecimento agrícola. Aqui ele traz uma série de disposições do que podem ser objetos do penhor. Perceba que alguns desses objetos, por exemplo, máquinas e instrumentos agrícolas, eles são imóveis por acessão física e por acessão intelectual. Já é uma das diferenças do penhor especial, que no caso é o penhor rural que estamos falando aqui. Já o artigo 1043 traz o seguinte: o penhor agrícola que recai sobre colheita pendente ou em via de formação abrange imediatamente seguinte no caso de se frustrar ou ser insuficiente a que se deu garantia. Como esse objeto da colheita pendente ele é futuro e sujeito a frustrações, esse artigo traz a disposição que, se for frustrada a colheita ou não for suficiente para pagar o credor, então a colheita seguinte poderá ser levada para pagar o restante ou o que ficou para o credor do penhor. No parágrafo único deste mesmo artigo temos: se o credor não financiar nova safra, poderá o devedor constituir com outrem o novo penhor, em garantia máxima equivalente à do primeiro. Segundo o penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. Para essa próxima colheita, que será feita no caso de frustrar-se a primeira, cabe financiamento do credor. Se este não quiser financiar, então o devedor ele poderá constituir um novo penhor com um terceiro e que fica limitado ao valor do primeiro.
E também o segundo penhor, ele terá preferência sobre o primeiro. Agora vamos passar para o penhor pecuário. O penhor pecuário ele tem por objetos o seguinte, disposto no artigo 1444. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Perceba que tanto no penhor agrícola quanto no penhor pecuário tem como objeto animais, mas há uma diferença que é a seguinte. No penhor pecuário, os animais eles são a própria atividade. Por exemplo, animais leiteiros, animais de corte. Já no penhor agrícola, são animais que auxiliam a atividade feita pelo devedor. Agora o artigo 1445. O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento por escrito do credor. Esse artigo traz uma proteção ao credor, onde o devedor ele é proibido de vender o bem do penhor sem o seu consentimento, que deverá ser por escrito. Parágrafo único. Quando o devedor pretende alienar o gado empenhado ou por negligência ameaça e prejudicar o credor, poderá este requerer que deposite animais sobre a guarda de terceiros ou exigir que lhe pague a dívida de imediato. Aqui no parágrafo único ele reforça essa proteção, onde que mesmo por negligência ameace o objeto do penhor, o credor ele tem esse direito de guardar os animais sobre terceiro, haja visto que a guarda dos animais fica com o devedor, ou exigir o pagamento da dívida de imediato. Então, ele tem essa proteção, esse direito do credor pignoratício. Agora, o artigo 1446. Os animais da mesma espécie comprados para substituir os mortos ficam subrogados no penhor. No caso de morte de animais, o devedor ele poderá substituir esses animais. Contudo, tem uma ressalva no parágrafo único. Presume-se a substituição prevista nesse artigo, mas não terá eficácia contra terceiros se não constar na menção adicional ao respectivo contrato a qual que deverá ser averbada. É uma presunção relativa, só entre as partes. Se não for feita a averbação no contrato, no registro, ele não será oponível a terceiros. Então, tem que ser feita essa averbação para que os efeitos da substituição dos animais mortos tenham efeito sobre terceiro, face de terceiros. Então, com isso eu concluo o penhor rural e espero que tenha ficado claro. E agora as meninas vão dar continuidade ao conteúdo. Boa noite, eu vou apresentar o penhor industrial e mercantil, o penhor de direitos e títulos de crédito e o penhor de veículo. O penhor industrial e mercantil, o Código Civil de 2002 unificou os penhores industrial e mercantil, deles tratando numa única seção, na qual reúne diversos penhores disciplinados em leis especiais, sem tecer as particularidades de cada um. Preceitou o artigo 1447, parágrafo único, que o penhor industrial e mercantil destina-se a garantir a obrigação oriunda de negócio jurídico empresarial. O que distingue o penhor industrial e mercantil do penhor comum é a natureza da obrigação principal. Se de natureza empresarial, o penhor é mercantil ou industrial. Se de natureza civil, o penhor é civil ou comum. No penhor de direitos e títulos de crédito,
estabelece o artigo 1451 do Código Civil, podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. O artigo 1460, parágrafo único, mostra-se rigoroso com o caucionante de título que dá quitação ao devedor do título. Não apenas os direitos de crédito podem ser objeto de penhor, mas também os bens incorpóreos dominicais, como, por exemplo, os direitos de autor ou de propriedade industrial. O mais moderno código define que o penhor de direitos constitui-se mediante instrumento público ou particular, registrado no registro de títulos e documentos. O titular de direito empenhado deve entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los, artigo 1452, parágrafo único. Recebendo os títulos em caução com essas formalidades, o credor passa a gozar dos direitos descritos no artigo 1459. O Código de 2002 descreve que o penhor de crédito não tem eficácia senão quando notificado ao devedor. O artigo 1454 do Código descreve que o credor pignoratício deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado e cobrar juros e mais prestações acessórias compreendidas na garantia. O artigo 1456 refere-se à situação de existir vários penhores sobre o mesmo crédito. O devedor só deve pagar o credor pignoratício cujo direito prefira aos demais. Quando o crédito estiver empenhado, o titular desse crédito não pode recebê-lo, pois essa legitimidade passa a ser credor pignoratício. O título de crédito vale por si e produz efeito obrigatório desde o momento em que é colocado em circulação. O penhor de veículo dispõe o artigo 1461 do Código Civil que podem ser objeto de penhor os veículos empregados em qualquer espécie de transporte ou condução. Dispõe o artigo 1462 do Código Civil que o penhor de veículo se constitui mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor e anotado no certificado de propriedade. Malgrado a similitude com o penhor comum, o penhor de veículo possui uma característica especial. Completa-se com sua anotação no certificado de propriedade. Tendo em vista que os veículos com maior intensidade do que outros bens móveis estão sujeitos a furtos e colisões, com prejuízo para o credor pignoratício. O penhor deve ser precedido de seguro contra furto, avaria, perecimento de danos causados a terceiro. Código Civil, artigo 1463, como um pré-requisito para que se efetive. Dispõe o artigo 1466 do Código Civil que o penhor de veículo só pode convencionar pelo prazo máximo de 2 anos, prorrogável até o limite de igual tempo, averbada a prorrogação à margem do registro respectivo. Bom, diferentemente das modalidades de penhor convencional que nós vimos anteriormente, a legislação ela nos traz uma nova modalidade, que é o penhor legal. Nesse caso, o penhor ele deriva da determinação expressa do legislador e independe de convenção. Está positivado no artigo 1467 do Código Civil, incisos 1 e 2. Eu vou ler agora. Artigo 1467. São credores pignoratícios, independentemente de convenção, os hospedeiros ou fornecedores de pousada ou alimento sobre as bagagens, móveis, joias ou dinheiro que os seus consumidores ou fregueses tiverem consigo nas respectivas casas ou estabelecimentos, pelas despesas ou consumos que aí tiverem feito.
o dono do prédio rústico ou urbano sobre os bens móveis que o rendeiro ou inquilino tiver, guarnecendo o mesmo prédio, pelos aluguéis ou rendas. Basicamente é assim. O penhor legal ele surge através de uma determinação legal, a fim de assegurar o pagamento de dívidas feitas por inquilinos, por hóspedes, aos seus credores. A norma jurídica ela nos diz que são credores pignoratícios, independente de convenção, todos aqueles que preencherem as condições das formalidades legais. Dessa forma, poderão apossar-se dos bens do devedor para sobre elas estabelecer o seu direito real, ou seja, o seu direito de receber pela hospedagem, pelo aluguel. Os credores podem efetivar o penhor antes de recorrerem à autoridade judiciária, sempre que houver perigo na demora. Ou seja, caso os hospedeiros não cumpram com as obrigações de pagar as despesas de consumo, está autorizado por lei a apreensão das bagagens, apossando-se dos bens até o valor da dívida. Caso se trate de prédio rústico, poderá ser objeto do penhor legal, além da mobília, os animais, as frutas e entre outras coisas. Tomado o penhor, o credor deverá requerer a sua homologação judicial. A petição deverá ser instruída com a conta detalhada das despesas, a tabela dos preços, ou seja, a tabela do aluguel, a tabela dos respectivos valores dos quartos de hotéis e a relação dos objetos retidos. Além disso, deverá pedir a citação do devedor para em 24 horas pagar a dívida ou apresentar a defesa. Caso o devedor apresente a defesa, ela deverá consistir em nulidade do processo ou extinção da obrigação por não estar a dívida compreendida entre as previstas em lei. Em seguida, após apresentada a defesa ou não apresentada a defesa, o juiz decidirá, e após homologado o penhor, serão os autos entregues ao requerente em 48 horas depois, independente do translado, exceto se, dentro desse prazo, a parte houver pedido certidão. Não sendo homologado, o objeto será entregue ao réu, ressalvado ao autor o direito de cobrar a conta por ação ordinária. Prescreve em 1 ano a pretensão dos hospedeiros ou fornecedores de víveres destinados a consumo no próprio estabelecimento, para o pagamento da hospedagem e dos alimentos. Vou falar um pouco sobre a extinção do penhor, que está no artigo 1436 do Código Civil. A primeira causa extintiva do penhor é a extinção da obrigação por ele garantida. Em se tratando de direito acessório, extingue-se com a extinção do principal, salientando-se que nos casos de pagamento, este deve ser integral, tendo em vista o disposto no artigo 1421. Segundo, o perecimento da coisa. Também constitui causa de extinção do penhor. Se houver destruição parcial, a garantia subsiste em relação à parte remanescente. Terceira, a renúncia do credor também extingue-se o penhor. Trata-se de um ato de vontade, podendo ser expressa ou tácita, sendo que o inciso 1º do artigo 1436 prevê os casos em que há presunção da renúncia, como nas hipóteses do consentimento da venda particular do penhor, sem reserva de preço, da restituição da posse do devedor e de anuência à substituição por outra garantia. Quarto, a extinção do penhor pela confusão ocorre quando, na mesma pessoa, se confunde as qualidades de credor e dono da coisa empenhada. Se a confusão for apenas parcial, substituirá inteiro o penhor quanto ao resto. E o quinto, a adjunção judicial. A remissão e a venda da coisa empenhada também implicam na extinção do penhor.
tratando-se de medidas disciplinadas pela legislação processual civil. Em termos conclusivos, entendemos que a penhora é o início do procedimento de expropriação de bens do executado para a satisfação do crédito. A lei estabeleceu hipóteses de impenhorabilidades absoluta e relativas, com o intuito de observar critérios humanitários ou particularidades de certas situações do direito material. Para a satisfação do credor e a agilidade da justiça, a lei processual inovou trazendo uma importante ferramenta jurídica, que é o Bacenjute.